Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Com toda essa questão pendente das discussões que o Trump está realizando junto aos países europeus, junto à Rússia, e mexendo com o Brasil também, né? Essa questão traz à tona uma discussão sobre hegemonia. Como controlar o mundo? É essa a questão dos Estados Unidos, né? E uma coisa que tem incomodado muito os norte-americanos por conta do seu potencial, né, é a articulação dos BRICS. Essa articulação que surgiu relativamente há pouco tempo, né, e que está trazendo uma possibilidade de organizar de uma maneira multilateral, né, relações que são comerciais, mas aparentemente também são políticas, né? Para continuar essa discussão, porque os BRICS ainda vão dar muito pano para a manga, né, nós convidamos de novo um especialista que é coordenador do grupo de estudos sobre o BRICS da USP. Eu vou reapresentar para vocês agora e agradecer de novo ao Paulo Borba Casella pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Muito obrigado, Paulo. Paulo graduou-se em Direito, fez doutorado e livre docência na USP, em Direito Internacional. Fez mestrado em Direito do Comércio Internacional na Universidade de Paris, na Inglaterra. É professor titular do Direito Internacional Público na USP. Foi chefe do Departamento de Direito Internacional e Comparado, vice-diretor da Faculdade de Direito da USP, presidente do IDIRI, Instituto de Direito Internacional e Relações Internacionais de São Paulo, e coordenador do GBRICS, Grupo de Estudos sobre o BRICS da USP. Paulo, muito obrigado por estar mais uma vez aqui com a gente. Eu agradeço a sua disponibilidade, porque esse tema não se esgotou, nós precisamos aprofundá-lo um pouco mais, né? E eu começaria por perguntar para você, o BRICS não era uma articulação comercial? Ele está parecendo mais agora uma aliança política. Como é que você vê isso? Muito bom estar outra vez com você, Silvio, e com o time do Le Monde Diplomatique. É verdade, o primeiro impulso do BRICS começa mais como uma possível convergência entre grandes países, grandes economias, que poderiam ter um alinhamento em determinadas matérias. Uma das quais é a pretensão, a intenção de reordenar o sistema multilateral criado pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente Fundo Monetário Internacional, o Grupo Banco Mundial. E enquanto não fazem essas mudanças, numa escala que reflita a reordenação de forças no mundo nos 80 anos desde a Segunda Guerra Mundial, fizeram o Banco dos BRICS, o novo Banco de Desenvolvimento, como uma forma de demonstrar essa vontade de mudança, mas não de ruptura. Como você bem assinala, tem uma série de ingredientes novos que provavelmente não estavam até aqui no programa e passam a ter uma projeção maior. Paulo, o BRICS parece que surgiu como uma iniciativa de trocas comerciais, né? Mas aparentemente ele está criando agora uma espécie de perfil político. É uma aliança política também? Sim, eu acho que claramente essa outra dimensão foi acrescentada recentemente. O fato de ter passado de 5 para 11 participantes, mais os 10 estados associados, tem uma orientação para uma outra configuração possível do sistema internacional. Inicialmente era
a ideia de você fazer uma reformulação das estruturas institucionais criadas depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente o Fundo Monetário Internacional e o Grupo Banco Mundial. Enquanto isso não se faz na altura em que os participantes do BRICS desejariam, se criou o novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, que passa a ter uma atuação independente das diretrizes que norteiam o funcionamento do FMI e do Banco Mundial. A gente pode dizer que o sistema atual está sendo disputado pelos BRICS. Tinha um Banco Mundial para Desenvolvimento, agora tem o novo Banco de Desenvolvimento, tem um sistema de trocas comerciais que é incipiente ainda, mas que está dando certo, de trocar com as moedas de cada país. Quer dizer, há uma disputa de hegemonia aí? Sim, claramente. Eu acho que já havia sinais de declínio do Império Americano e agora com Trump a decadência do Império Americano e essas medidas agressivas em violação ao direito internacional, contrariamente à lógica do multilateralismo e da redução de barreiras tarifárias, da qual os Estados Unidos foram um dos criadores desse sistema e um dos grandes beneficiários desse sistema até aqui. Agora parecem querer voltar a uma configuração do mundo que mais parece com o século XIX do que com o século XXI. E nessa desordem do sistema internacional instaurada pelo governo Trump, os BRICS passam a ter um papel mais prominente e, quem sabe, talvez redesenhar esse mundo hegemônico dos Estados Unidos, que está visivelmente ultrapassado, dando sinais de cansaço e de mau funcionamento, o que vem acirrar essa ira do governo Trump contra o Brasil, usando chantagem tarifária por motivação política, porque, do ponto de vista de comércio de bens e serviços, os Estados Unidos ganham mais do que gastam com o Brasil. Não faz sentido você maltratar um parceiro comercial com o qual você é superavitário. E essa situação se põe ainda mais em relação à Índia, que passou também pelo mesmo tarifaço de 50%. Pois é, mas a Índia, antigamente, ou pelo menos até há pouco, era um parceiro, um aliado dos Estados Unidos, não é? Para fazer frente a um bloco que estava se configurando como sendo a combinação da ação conjunta da Rússia e da China. A Índia mudou de posição agora ou foi os Estados Unidos que caiu matando e rompeu essa relação? Não, eu acho que da parte da Índia não houve uma mudança drástica. Acho que o ataque americano é que é um sinal que muda essa relação. Há uma clara intenção do Trump em trazer a Rússia para o seu lado. Veja que ele estava ameaçando tomar medidas contra a Rússia caso não fizesse o acordo de paz com a Ucrânia. E, nos últimos dias, o Trump se alinhou totalmente de novo com a Rússia, ameaçando a Ucrânia se não ceder território. Quem passaria a ser a bola da vez para ter bronca dos americanos seriam os ucranianos, que foram agredidos e invadidos e estão enfrentando essa guerra há mais de 3 anos. Paulo, há avaliações de analistas assim que a Rússia ganhou a guerra da Ucrânia, né? E que os movimentos diplomáticos de agora são para dar uma alternativa honrosa de saída dos Estados Unidos desse conflito, porque, de fato,
a situação no terreno, a situação na Ucrânia, né, é favorável nesse momento às forças armadas russas, que estão acuando as forças ucranianas, não é? Quer dizer, é uma saída diplomática que está se buscando para não deixar o Trump tão mal assim? Ou como é que você vê isso? Eu acho que só em parte foi uma vitória da Rússia. O plano russo era derrubar o regime e instaurar um regime fantoche favorável a Moscou contra o Ocidente, e isso claramente não foi alcançado. Há uma parte leste da Rússia, o Donbass, mais Zaporícia, que estão ocupados militarmente, mas isso contraria o direito internacional vigente de que o uso da força não cria títulos sobre território. Então, é uma vantagem para a Rússia que território ocupado com o uso da força, violando o direito internacional, seja para eles transferido como parte de um acordo de paz. Por outro lado, não foi uma vitória total, isso é claro. Houve muito mais resistência por parte do povo e do exército ucraniano. O governo ucraniano não caiu, apesar da agressão militar, e o apoio do Ocidente, até os Estados Unidos virarem a casaca, porque a Europa continua apoiando a Ucrânia, e isso foi demonstrado na reunião de ontem, realizada na Casa Branca, com a participação de alguns líderes europeus, da Ursula von der Leyen, da União Europeia, e do Mark Rutte, da OTAN, mostrando que os europeus continuam alinhados com a Ucrânia de Zelensky. Então, é uma vitória para a Rússia de Putin ter sido recebido com tapete vermelho pelo Trump no Alasca, nessa reunião que já está sendo comparada ao que foi a reunião da qual saiu o Acordo de Munique de 1938, em que a Alemanha de Hitler, a Itália de Mussolini, com o governo da França e do Reino Unido da época, decidem amputar um pedaço da Tchecoslováquia, a região dos Sudetos, que era ocupada por uma minoria de língua alemã, para tentar satisfazer o Hitler, e não deu nada certo, que menos um ano depois, com a invasão da Polônia, começa a Segunda Guerra Mundial. Então, é uma vitória para Trump, mas é uma vitória parcial e que tem um gosto meio amargo, porque ele precisa transigir com uma série de coisas. É uma coisa estranha, né? Porque os Estados Unidos alimentam com armas a guerra da Ucrânia, financiam, né, os ucranianos na compra desses armamentos e, ao mesmo tempo, se dispõe a se colocar como mediador de um conflito no qual ele é parte ativa. Né? Quer dizer, isso aí é muito estranho para mim, porque ele não pode ser, ao mesmo tempo, um ator da guerra e um mediador da guerra. Como é que você vê isso? Não, acho que você tem toda a razão. E, além disso, não se pode esquecer o Memorando de Budapeste de 1994. O que diz esse acordo? A Ucrânia se comprometeu e cumpriu, devolveu para a Rússia o arsenal nuclear do tempo da União Soviética, que tinha ficado em território ucraniano quando termina a União Soviética. Em contrapartida, a Federação Russa, os Estados Unidos e o Reino Unido se comprometem, por meio desse acordo com a Ucrânia, a garantir a integridade territorial, a independência e a soberania ucranianas. Então, o papel dos Estados Unidos é contraditório e indefensável, já antes, não só por, desde 2022, fornecer armas e tecnologia para a Ucrânia, a partir do início da invasão russa do território ucraniano em fevereiro de 2022, mas já é contraditório e indefensável
pelo fato de terem descumprido o que tinham prometido para a Ucrânia em 1994, tanto os Estados Unidos quanto o Reino Unido. E a Rússia também tinha prometido à Ucrânia: me devolve o arsenal nuclear e nós garantimos a sua independência, soberania e integridade territorial. Isso não valeu nada. Quando agora Trump vem dizer que a Ucrânia terá boas garantias de proteção, será que essa promessa vale algo mais do que valeu e não valeu nada a promessa feita em 1994 por esses três países em relação à Ucrânia? Então, a ênfase da Ucrânia em ter um exército válido e ter aliança com o Ocidente, sobretudo com a União Europeia, com a OTAN, faz sentido porque eles já foram traídos e abandonados uma vez por Reino Unido e Estados Unidos, que agora estão de novo na mesa de negociação, estavam posando ao lado do Zelensky na reunião da Casa Branca de ontem. Eu quero voltar a esse assunto, Paulo, porque me parece importante para considerar o BRICS, né? Existe uma avaliação na França, na Alemanha, pela Ursula von der Leyen, que é a coordenadora da União Europeia, tal, de que há uma intenção da Rússia de invadir a Europa. Eu, pessoalmente, não percebo isso. Quer dizer, eu percebo o contrário. Quer dizer, é uma iniciativa da Rússia de se proteger nas suas fronteiras do cerco da OTAN. Como é que você vê isso? Veja, se a agressão contra a Ucrânia tinha como objetivo manter longe a OTAN, já deu errado, porque a partir da invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, a Finlândia e a Suécia, que eram neutros até agora, pediram e foram aceitos, passaram a integrar a OTAN. Então, com a Finlândia, a Rússia tem 1.300 quilômetros de fronteira que passaram a ser fronteira da Rússia com Estados membros da OTAN. Então, se a preocupação era essa, deu errado, porque dois países que eram neutros deixaram de ser e estão na OTAN. A ênfase em manter a Ucrânia sob o domínio russo, ou pelo menos como zona de influência da Rússia, é usada como argumento por Putin e o fato de que a região do que hoje é a Ucrânia seria parte da história russa e indissociavelmente ligado à Rússia. Os ucranianos deixaram claro que veem isso de uma maneira diferente. Então, a rejeição à dominação russa, a redução da influência russa na Ucrânia, por séculos de história, de conflitos e de opressão russas contra os ucranianos, e não esqueçamos o Holodomor, a morte pela fome, que foi utilizada na década de 30, sobretudo de 32 até 34, por Stalin, para conseguir quebrar a resistência dos agricultores ucranianos e da população ucraniana à coletivização da agricultura, e foram retirados as reservas de grãos e de alimento dos ucranianos, causando a morte de algo que se estima entre 2 a 5, ou até já vi estimativas falando em 6 a 7 milhões de mortos pela fome na década de 30, como parte de um projeto de poder do Stalin, naquela altura, contra a resistência ucraniana. Então, os ucranianos têm uma identidade nacional e não querem ser confundidos só como um apêndice da Rússia, como já foram em tempos passados. E qual é a relação desse conflito com o BRICS? Porque tem aí a envolvida.
Sem dúvida. Eu acho que, em relação ao Brasil, tem a impressão, a chantagem tarifária, citando o que seria uma perseguição política contra o antigo presidente do Brasil, deixa claro que o Trump se identifica e quer fazer o Brasil sofrer por estar tomando medidas contra um ex-dirigente muito mais efetivas do que foram feitas nos Estados Unidos contra ele, que deixaram que esse homem que deveria ter ido para a cadeia fosse novamente eleito e tomasse posse como presidente. Então, o Brasil está como bola da vez em relação aos Estados Unidos, depois da chantagem tarifária, com a aplicação da lei Magnitsky, que é para punir violadores de direitos humanos e de ditadores, isso sendo usado contra um professor de direito e magistrado do tribunal mais alto do país, do Supremo Tribunal Federal, de uma maneira distorcida e abusiva. E, além disso, também com aquele relatório sobre o estado dos direitos humanos no mundo, em que faz críticas totalmente descabidas ao Brasil, além de ter também determinado investigação de práticas comerciais desleais, supostamente desleais, alegada por eles, que seriam praticadas pelo Brasil. E ontem o Brasil protocolou a resposta dizendo que não procedem, não são verdadeiras essas alegações de práticas desleais. Então, o Brasil está sendo atacado em várias frentes para desestabilizar a democracia, as instituições, o Estado de Direito aqui entre nós, e também como o Brasil ganhou visibilidade aos olhos do governo americano, passando a estar na presidência rotativa dos BRICS e o que foi declarado na reunião no início de julho no Rio de Janeiro. E isso claramente incomodou muito o governo americano quando se fala em uso de outras moedas que não seja o dólar no comércio internacional. Veja, exatamente na linha do que você apontou, Silvio, o fato de ameaçar punir com tarifas os países que façam comércio com a Rússia, como a Índia, a China e o Brasil, que compram petróleo russo, enquanto faz uma aproximação com a Rússia. Então, está claro que os BRICS estão sendo visados e o Brasil apareceu como a bola da vez. Paulo, nós estamos vendo nitidamente as discussões mais de geopolítica se deslocando para o leste, né? Quer dizer, a Europa não tem mais essa centralidade que tinha antes, nós temos articulações fortes comerciais no leste, e mesmo o Japão, por exemplo, a Indonésia, né? Eles estão, assim, numa situação em que não está claro o seu alinhamento, se é que existe esse alinhamento, né? Dos BRICS e contra os BRICS. Como é que você vê esse deslocamento para a Ásia, a importância que o BRICS está adquirindo aí? Claramente, há uma ampliação do escopo de atuação dos BRICS, então há um aprofundamento dos temas que são apontados como pertinentes aos BRICS e uma ampliação do número de participantes. Então, a iniciativa, que começa com 4 países, Brasil, Rússia, Índia, China, com a África do Sul a partir de 2011, passa a 10, depois a 11 com a Indonésia, mais os 10 estados associados, dá um outro peso e uma outra configuração para o BRICS. Ele amplia não só a sua presença no continente africano, então agora, além da África do Sul, também com o Egito e com a presença dos árabes, os Emirados Árabes, a Arábia Saudita, e estendendo para a Ásia Central, inclusive com a Indonésia e o Vietnã.
Então, o BRICS, agora com 21 estados, é algo que nós começamos a ver como pode atuar e que extensão e peso no mundo pode chegar a ter. Não sabíamos ainda, essa configuração é nova, está sendo experimentada. E isso incomoda muito o governo Trump. E tem sido indisfarçada a reação dele de não gostar de ver o BRICS ganhando peso, ganhando dimensão internacional e com um viés levemente anti-americano. A Índia evita isso, mas outros países não disfarçam a necessidade de pensar o mundo com menos influência e peso dos Estados Unidos sobre o conjunto do mundo, sobre o comércio internacional e sobre o uso do dólar, com o qual os Estados Unidos se financiam pelo uso que outros países fazem da sua moeda como reserva. Paulo, o presidente Lula, ele tem defendido o multilateralismo, ele tem defendido os BRICS, ele tem defendido a troca comercial entre países com as moedas nacionais. E isso é uma posição que confronta os EUA, porque eles querem garantir o controle do dólar sobre todas as transações internacionais. Como é que você vê? Há um confronto com os EUA, com essas manifestações do presidente Lula? Sim, eu acho que tem essa movimentação de usar outras moedas além do dólar, tem claramente um alcance maior do que o impacto econômico. É também uma mudança de fase e de funcionamento do sistema internacional. O multilateralismo, como foi organizado depois da Segunda Guerra Mundial, com Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Organização Mundial do Comércio, a partir de 1º de janeiro de 1995, então 30 anos de OMC, está sob ataque e tem sido fragilizado pelo uso da força, por outras iniciativas que contrariam a lógica que sempre foi de enfatizar as regras do jogo e que as derrogações tinham que ser limitadas, temporárias e justificadas. Criar uma estrutura baseada na força militar e econômica cria muito mais instabilidade, fragiliza o sistema internacional e nos deixa na perspectiva de muito mais instabilidade e risco num mundo em que há vários países que detêm armas nucleares, tecnologia nuclear que pode ser usada para fins bélicos, e isso pode ser o fim da vida inteligente no planeta. Essa configuração pode vir a ser um novo multilateralismo. Por enquanto, eu acho que estamos mais perto de uma desordem do mundo, do desgoverno do mundo, do que de um novo sistema internacional organizado. É delicada a situação da relação do Brasil com os Estados Unidos, porque é muito assimétrico em termos de poder também, né? O poder da economia americana, norte-americana, o poder militar dos Estados Unidos, enfim, né? Como é que o Brasil tem se enfrentado com esses ataques dos Estados Unidos? Ele está usando a diplomacia, ele se encaminhou com uma demanda à Organização Mundial do Comércio, é evitar um confronto direto? Como é que é? Veja, eu acho que as respostas dadas pelo governo brasileiro à chantagem tarifária e aos ataques do governo Trump têm sido muito equilibradas, sensatas, maduras. Em alguns momentos, o presidente Lula rebate os absurdos falados e feitos pelo governo Trump, mas eu acho que a atitude do Brasil merece elogios. Tem sido importante manter um discurso profissional e equilibrado. Ao mesmo tempo, deixar claro
que recusamos interferência nos assuntos internos, que recusamos sujeitar o judiciário brasileiro a qualquer interferência de uma potência estrangeira e deixar claro que o Brasil tem o direito de fazer as suas próprias escolhas políticas e que não pode ser manipulada a vida política em função de preferências pessoais do atual dirigente americano. Nessa configuração atual, eu vejo muito mais maturidade e bom senso do lado brasileiro do que do lado americano. Me preocupa e acho, no mínimo, desprezível que haja gente aqui no Brasil apoiando os ataques do governo Trump contra a economia brasileira, contra as instituições brasileiras e contra os dirigentes brasileiros. Isso é inaceitável que seja acolhido por uma parte da opinião pública brasileira, enxergando o interesse de uma pessoa, de uma família, em prejuízo de todo o interesse nacional, da economia, das instituições, da estabilidade política do país. Nessa situação em que há uma defesa do multilateralismo por vários países, não só o Brasil está sozinho nessa frente que está sendo objeto de ataque dos EUA, ou ele pode contar com a solidariedade dos países dos BRICS, ele pode contar com um apoio mais coletivo para fazer frente a essa ofensiva norte-americana? Veja, em relação aos ataques que o Brasil tem sofrido, e a reação brasileira, que me parece bastante sensata e adequada, tem havido consultações entre os líderes dos BRICS. O presidente Lula declarou ter conversado com o Xi Jinping, da China, com o Narendra Modi, da Índia, com o Cyril Ramaphosa, da África do Sul, deixando claro que os países dos BRICS estão se comunicando entre eles. A Índia, que se mantinha menos aberta a confrontar diretamente os Estados Unidos, se viu visada e atingida por um tarifaço equivalente aos 50% jogados contra o Brasil. Quem sabe isso leve a Índia a ter um pouco mais de alinhamento com os demais parceiros do BRICS, até porque, como compradores de petróleo russo, eles também estariam interessados em que as coisas funcionem bem entre os países participantes do BRICS. Veja bem, Paulo, quando os Estados Unidos eles interferem na justiça do Brasil, o que é inaceitável, né? Se expressa aí uma tentativa de desestabilização do governo Lula, não é isso? Acho que sim. Eu acho que claramente tem essa interferência no funcionamento das instituições e do judiciário brasileiro deixa clara essa intenção de desestabilizar o regime de Estado democrático de direito no Brasil e o funcionamento das instituições, perturbando a economia e criando uma confrontação entre setores políticos aqui dentro do país. O que é importante, justamente, é enfatizar que deve prevalecer a coesão nacional quando sofremos um ataque externo, que o país se mostre, que a população se mostre consciente de onde vem a ameaça e de onde vem o risco. Então, isso não está nas instituições e no atual governo. Isso está nas forças que querem se beneficiar com a desestabilização e com problemas políticos, econômicos, institucionais entre nós. Nesse sentido, temos um quadro em que deveria se enfatizar a coesão, como isso tem acontecido em outros países que sofreram
ataques dos Estados Unidos e que levaram a mudanças políticas para líderes que aceitam resistir de uma maneira mais clara às ameaças e chantagens americanas, como aconteceu no Canadá. A presidente do México foi inteligente na forma como reagiu aos ataques dos americanos e aumentou a sua percepção de popularidade. Esperemos que aqui no Brasil a quinta coluna, então aqueles que estão traindo a pátria e jogando contra o interesse nacional, tenham claramente assinalada a sua posição, que é inaceitável, e que prevaleça o interesse nacional, a paz institucional e o funcionamento. Economicamente, como você bem ressalta, faz todo o sentido que o Brasil e outros países atacados por chantagens tarifárias dos Estados Unidos reajam diversificando a sua pauta de exportações e procurando novos parceiros comerciais. Isso, em alguns setores, pode ser mais fácil. Redirecionar a exportação de carne bovina pode ser muito mais fácil e já está acontecendo, de redução da exportação de carne bovina para os Estados Unidos e aumento da exportação para a China. As tarifas de 50% inviabilizam ou tornam muito mais caro o café brasileiro para o consumidor americano, mas a China credenciou mais de 180 exportadores brasileiros passarem a exportar café para o mercado chinês. Então, num primeiro momento, você diminuir a dependência em relação aos Estados Unidos, que até aqui tinham cerca de 12% da exportação brasileira em vários setores, para outros mercados. Mas também nós já temos uma relação em que a China compra mais de 28% das exportações brasileiras. Também convém ter cautela em não aumentar excessivamente a dependência em relação a um outro único parceiro. O nosso terceiro parceiro comercial, a Argentina, está aumentando as suas compras de vários produtos neste ano de 2025 em relação a 2024. Então, estamos claramente num cenário em mutação e reformulação acelerada. Ainda não se sabe exatamente qual será essa nova configuração, mas claramente o que foi feito pelos Estados Unidos deixa sequelas. E é importante que o Brasil não se esqueça da forma como foi, está sendo e ainda deve ser tratado pelo governo dos Estados Unidos, para que nós nos tomemos precauções para evitar que isso nos pegue de rasteira uma outra vez no futuro. Os jornais têm feito um alarde sobre isso, mas eu tenho a impressão que esse tarifaço norte-americano, ele não vai afetar tanto o Brasil assim, né? O Brasil tem 20% do seu PIB exportado, 80% é aqui dentro do país que é movimentada a economia, né? E desses 20% que estão para exportação, que são o PIB destinado à exportação, apenas 13% são os produtos, é o valor dos produtos que vai para os Estados Unidos. E, inclusive, há negociações de isentar algumas coisas, porque pode fazer falta para o consumidor americano. Então, eu não estou achando que a crise é econômica, é mais política, não é, Paulo? É verdade, Silvio. Eu concordo que há muito mais uma pressão política do que econômica. A grande parte do PIB brasileiro, como você lembra, 80% é movimentado internamente. Dos 20% que são as exportações brasileiras, os Estados Unidos até aqui tinham pouco mais de 12%. E desses 12%,
Não esqueçamos que cerca de 700 produtos tiveram isenção do tarifaço porque interessa ao governo americano e ao consumidor americano que esses produtos ingressem sem custo adicional no mercado interno deles. Essa situação se configura como uma redução, então, já dos 12%, uma parte passando sem tarifas adicionais, uma parte pode ser redirecionada para outros mercados, e temos a perspectiva de que, em algum momento, volte a haver bom senso da parte da administração americana e as exportações de alguns produtos possam ser retomadas. Um exemplo que é mais difícil de ser realocado são as exportações de aviões da Embraer para o mercado americano. Você redirecionar a exportação de carne ou de café é uma coisa, você redirecionar a exportação de aviões, que são desenvolvidos praticamente sob medida para um determinado comprador, para uma determinada companhia aérea, para um determinado mercado. Para você exportar aeronaves para outros países, você precisará fazer ajustes na configuração das aeronaves, o que é caro, demorado e muito mais complicado do que você mudar o destino de exportação de commodities. Eu ando preocupado também com essa dimensão. Se o tarifaço nós entendemos como um ato político contra o Brasil para desestabilizar o governo brasileiro, é possível prever novos ataques dos Estados Unidos ao Brasil? Esses conflitos políticos, usando o comércio como arma de chantagem, poderia ir além do econômico e ir para uma dimensão política. Acho que, em relação ao Brasil, isso já está colocado. Claramente, há uma utilização de ferramentas econômicas para atingir finalidades políticas. No caso brasileiro, isso nem foi disfarçado. Foi declarado desde 9 de julho, quando o Trump envia uma carta para o presidente Lula, e tem sido vergonhoso o comportamento da embaixada americana em Brasília, respondendo de maneira bastante agressiva e muito pouco diplomática a medidas tomadas, como ontem a manifestação do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, quando declarou que medidas tomadas por outros governos, assim como decisões emanadas de outros judiciários nacionais, somente têm efeito no Brasil depois de homologadas. Isso é importante na medida em que algumas instituições financeiras poderiam ter a ideia descabida e infeliz de prolongar para o mercado interno nacional medidas administrativas violentas, descabidas e abusivas tomadas pelo governo americano para incidência e aplicação em território americano e em relação a empresas americanas. Que isso se projete para o cenário interno brasileiro é providencial a manifestação do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, ontem. A base sobre a qual foi prolatada aquela manifestação diz respeito ao problema começado pelo IBRAM, pelo Instituto Brasileiro de Mineração, em relação às ações de municípios brasileiros junto à justiça inglesa. Mas, claramente, o recado está sendo dado com relação à utilização dessa lei Magnitsky, que foi pervertida e deturpada ao ser aplicada contra o magistrado brasileiro, Alexandre de Moraes, para fins políticos.
Aí nós vemos, então, respondendo à tua ponderação, Silvio, que nós temos exatamente uma contaminação política dessas medidas econômicas. Não é só questão de comércio, porque se fosse questão de comércio, os Estados Unidos tinham até aqui superávit na relação comercial de bens e serviços com o Brasil. Não precisariam bater no Brasil por questões comerciais. Que o motivo é político, está claro, por ser uma balança comercial bilateral em que os Estados Unidos ganhavam mais do que gastavam conosco. Paulo, o tempo passa, nós estamos aqui chegando ao final do nosso programa e eu queria aproveitar para fazer uma última pergunta para você. Como é que você vê o futuro dos BRICS? Ele se configura mais como uma aliança de comércio ou passa também a ser uma aliança política, uma aliança maior com os países que aderem, assumindo um caráter mais político dessa agregação? Eu diria até quase anti-americano também, né? É assim que você vê? Como é o futuro? Veja, Silvio, o futuro dos BRICS é um grande ponto de interrogação. Nós temos uma dinâmica que já operava entre os 5 primeiros, isso passa a ter 11 parceiros, já era algo que necessitaria algum tempo para que países como a Etiópia, Emirados Árabes e Indonésia passassem a atuar em todos os grupos de trabalho que os participantes do BRICS têm entre eles, se reunindo, preparando documentos, deliberações ao longo do ano, algumas das quais são depois refletidas em parágrafos da ata final de reuniões de cúpula feitas ano a ano. Nessa dinâmica, com 21 estados, nós ainda não temos plenamente operacional. Eles, os recém-chegados, ainda estão aprendendo a jogar BRICS com todo esse acervo de debates e de documentos e de informações que foram preparadas e coletadas. Essa atuação de 21 estados pode ser muito significativa, mas todo o alcance ainda precisará ser efetivado e implementado de uma maneira mais abrangente, que ainda não se pode enxergar. Quero agradecer muito, então, ao Paulo Borba Casella, que nos concedeu 2 entrevistas para que a gente pudesse entender melhor dos BRICS e da situação geopolítica internacional, né? E agradecer também a você que nos assiste, dizendo muito obrigado, semana que vem tem mais.